Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer, Paulo, o convite, pelo aniversário, né, do curso da graduação de Gestão de Política Pública. Parabenizar vocês, em nome da Paula e do Caio, que já desempenham essa atividade, né, desempenham essa profissão. Parabenizar por mais um aniversário, né, que vocês estão comemorando. E eu vejo inúmeras possibilidades de atuação do profissional de gestão de políticas públicas, tá, no setor público. Devido ao conhecimento que é adquirido na graduação e pelo perfil formado no profissional, eu vejo que existe uma vasta área de atuação no setor público, uma vez que a nossa Constituição, em 1988, ela consolidou inúmeros direitos sociais e legais à população brasileira e aos trabalhadores e servidores também, como a saúde, a educação, a assistência social, que a gente tem aí como pilares desses direitos sociais. E esses três se constituem já e se organizam em sistemas públicos de acesso universal. Então, toda a população brasileira tem direito a esses serviços, a essas políticas públicas. E nós temos lá no artigo 6º da Constituição todos esses direitos sociais elencados. São direitos sociais a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a Para mim, o Denilson deu uma pausa para vocês também. Agora voltou? Sim. Voltou. Tá. Eu estou aqui no estado do Amapá e, como vocês sabem, nós estamos passando por um período problemático de fornecimento de energia. Então, agora acabou de entrar, por isso que eu acessei pelo meu celular, porque acabou de entrar aqui eu entrei no período de transição de energia elétrica, então agora fico sem energia elétrica nesse momento, né, durante 6 horas. Uma boa amostra para a discussão desse momento, né, Denilson? Exatamente. Sobre gestão de políticas públicas. Gestão de políticas públicas, exatamente. Então, assim, eu vejo inúmeras possibilidades para vocês atuarem em toda a administração pública, porque ela trabalha com políticas públicas. Ela trabalha com a oferta de serviços públicos. Eu costumo dizer, como eu estou trabalhando com municípios, que a prefeitura ela é uma empresa. Ela tem clientes, que somos todos nós, toda a população do município. Ela vende serviços e produtos, porque ela oferta serviços e produtos, e ela vende porque ela arrecada. A população só paga antecipado por todos os serviços que ela tem direito a receber. Então, essa clientela ela já paga antecipado por esses serviços. Então, vocês têm possibilidades inúmeras de atuar nas políticas públicas em geral, né, numa administração municipal, estadual ou federal. Posso ser a próxima aqui para fazer uma dobradinha com o Denilson, Paula? Lógico. Gente, bom, primeiro eu queria agradecer muito ao Centro Acadêmico por esse convite, pela comemoração do aniversário do curso. Eu tenho uma grande honra de poder lecionar junto com a professora Michele, já vai fazer aí mais de um ano que eu estou no curso da graduação, né, de gestão de políticas públicas, tem alguns alunos também da ciência política, então é sempre muito prazeroso estar próximo de vocês e das discussões que são incitadas dentro do espaço da universidade, o que nem sempre é possível no ambiente da gestão pública, no ambiente profissional. Então, eu confesso que é um respiro ter esse contato 2 vezes por semana, agora um contato mais distante, né, por mais paradoxal que isso possa parecer, mas, no mínimo, virtualmente, a gente se vê e tem trocas extremamente interessantes semanalmente na UNB. Bom, falar dessa carreira para mim é um grande prazer, porque é uma paixão que orienta a minha trajetória desde a graduação. Então, como a Paula falou, teve um exagero aí no meu currículo,
mas eu fiz a graduação em Administração Pública e Direito, e sempre sabia que o meu futuro não seria jurídico, pelo contrário, que a minha paixão seria participar mesmo de decisões dentro do executivo que fizessem diferença na vida das pessoas. E essa carreira da gestão de política pública, ela é a profissão por excelência dentro do serviço público, isso seja federal, municipal ou estadual. Então, tirando as carreiras jurídicas que exigem um tipo de formação específica, gestor de política pública é aquele profissional coringa que vai fazer barba, cabelo e bigode em qualquer ente federado, em qualquer poder do Estado brasileiro. Então, eu costumo dizer que assim, a gente é essencial na área meio, porque você precisa de uma máquina pública que funcione, então, orçamento, planejamento, RH, finanças, TI, mas, ao mesmo tempo, também nós somos imprescindíveis na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação da política pública. Isso é nada mais, nada menos do que tudo o que o poder público precisa entregar, é razão de ser do Estado, ter esse resultado, essa saída de política pública na vida do cidadão. Então, se a gente pensar, além de tudo, o arsenal de temáticas que a gente é capaz de lidar, então, desde a área de educação, de saúde, de política social no sentido mais estrito, até discussões sobre políticas econômicas e orçamentárias, e área de infraestrutura, e a própria gestão mesmo, que é a máquina voltada para ela própria, a gente não consegue imaginar uma semelhança ou uma analogia dentro da iniciativa privada. Eu acho que não existe qualquer tipo de formação voltada para o mercado que possibilita essa gama tão ampla de atuação, como é o caso de nós que somos gestores de política pública. Então, assim, eu acho que é um privilégio e uma oportunidade a gente poder sambar de tão diversos terrenos. Eu costumo dizer assim que a minha trajetória na administração pública me tornou uma pessoa de tópicos, então eu acho que eu consigo falar por 2 ou 3 minutos sobre qualquer assunto, mas me pede para aprofundar, que aí eu passo a bola para quem é especialista na área. Mas o que eu enxergo como uma possibilidade, uma oportunidade única, que não imagino que seria possível se eu seguisse qualquer outra área que também seria do meu interesse. Eu pensei de comunicação, artes cênicas, passando por medicina, engenharia elétrica. Eu lembro que eu gosto muito de aprender. Então, quando eu fui prestar vestibular, eu fiz inscrição para uns 6 cursos diferentes, inclusive esses que eu acabei de citar. E o destino acabou me presenteando com o fato de que o resultado da administração pública e do direito foi anterior às provas dos outros cursos para os quais eu me inscrevi. Então, foi uma grata surpresa, assim, que afunilou a trajetória desde então e que hoje eu me sinto extremamente feliz. Acho que, assim, se a minha vida profissional encerrasse hoje, eu diria que eu não seria realizada, porque ainda tem muita coisa que eu pretendo fazer, eu ainda espero assistir a importantes avanços da administração pública no Brasil e do nosso contexto político-institucional como um todo, mas eu terminaria minha vida profissional com muita alegria, ainda que não realizada 100%, porque eu ainda acredito muito no setor público e na capacidade transformadora que ele tem. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Capop pelo convite. É sempre muito bom, né? Eu fui presidente do Capop, vice-presidente do Capop. Poder voltar a essa casa, por assim dizer, é sempre um prazer muito grande. Nessa pergunta especificamente, eu quis ficar por último, eu fiz muita questão de responder antes, porque até para não atrapalhar um pouco das outras respostas, porque eu sempre que me faz esse tipo de pergunta, eu recorro a um manualzinho que a gente tem, que eu não sei se todos vocês conhecem, que foi produzido
pela empresa júnior de gestão de políticas públicas da USP. Vou até mandar, eles se transformaram em um hot site, que eu vou mandar aqui no chat para vocês. Foi produzido ali, principalmente pelo professor Fernando Coelho, foi uma parte do projeto dele de titulação lá na USP, em que ele elencou ali 20 áreas de atuação que um profissional do campo de públicas pode estar aí atuando, né? Inclusive, eu vi hoje até com a camisa campo de públicas da época que eu militava no movimento estudantil, o pessoal da FENECAP e tal, inclusive presidente não sei se ainda tem o Conselho das Entidades de Base da FENECAP, fui inclusive presidente, candidato à presidência da FENECAP na época, inclusive, enfim. E essa cartilha, que ela é muito importante, ela era primeiro uma cartilhazinha normal, e depois eles levaram para esse site, que em cada uma dessas 20 opções você tem como abrir um vídeo, que tem alguns profissionais da área explicando, ou também você tem um artigo também elencando. Então, você vai desde de todas as possibilidades de setor público, terceiro setor, e todas essas diversas possibilidades que a gente tem na iniciativa privada e também no setor público. Eu tive uma experiência, a minha primeira experiência profissional foram 2 anos na ouvidoria do antigo Ministério do Desenvolvimento Social, hoje está dentro do Ministério da Cidadania. Foi uma experiência muito boa, assim, e eu fui, por acaso, a primeira pessoa que eles chamaram de GPP. Era uma vaga que eles costumavam chamar, geralmente tinham pessoas, era da administração. Eu vi essa vaga e eu mandei o meu currículo. Na época, eu não sei como está hoje, mas na época a gente ainda tinha várias vagas nos ministérios, tinha muita vaga na ENAP também. E aí eu vi essa vaga que, por acaso, era uma vaga para administração e eu mandei o currículo. E aí, modéstia à parte, depois que eu entrei, até as últimas notícias que eu tive, eles nunca mais chamaram ninguém de outras formações lá na ouvidoria do Ministério, porque do que eu acho que o pessoal gostou. E aí é mais ou menos o que os colegas do Denilson e a professora Celina comentaram. Eu acho que as possibilidades, elas são muito criadas também pelas oportunidades, né? Os próprios cursos do campo de públicas, aí eu falo um pouco de experiência da minha monografia, na época foi sobre a história do campo de públicas. Os foram criados por uma janela de oportunidade que existiu, né? E aí, cultural historicamente, né? O nosso próprio modelo de Estado que a gente tinha de formação de políticas públicas no Brasil, ele ia diminuindo e aumentando a formulação e a influência do Estado. Então, aí você tinha Estado Novo, você tinha um pouco mais, você tinha um Estado um pouco mais forte, e você foi criado, o pessoal começou a estudar administração pública e foi criada a GV. Aí depois você vem para a ditadura militar, aí não é tão interessante assim que você tenha tantos formuladores, tantas pessoas trabalhando com pensamento de política pública, você diminuiu. E aí depois você tem o processo de redemocratização, uma Constituição cidadã, que ela dá, que ela vem e fortalece a questão do serviço público, dos direitos e tudo mais, e aí você vem, principalmente depois da reforma administrativa ali do Bresser, e aí, justamente com o reúne ali já no governo Lula, você tem o que a gente chama academicamente do boom, né, do campo de públicas, que foi o que levou a que a gente tem hoje esses quase 300 cursos aí, em todas essas nomenclaturas que a gente tem de campo de públicas. Então, isso pensando por quê? Por que tem tantos assim? Porque você tem o próprio multiculturalismo do Brasil favorece isso. O que a gente estuda aqui na UNB, pelo menos na minha época, é bem diferente do que o pessoal estuda lá na UFCA, na Federal do Cariri. Porque as realidades são diferentes. Lá eles têm um debate municipalista muito forte, muito forte. Até a formação lá, por exemplo, na João Pinheiro, que é a Celina, pelo que eu compreendi, tem uma formação de Estado muito forte também. Na GV, eles têm uma formação bem generalista e tal, assim como a gente tem aqui, por exemplo, no GPP, na minha época, era uma formação muito de executivo federal, né? A gente discutia bastante. Então, assim, as próprias oportunidades já levam a tudo isso, e aí levam a todas essas possibilidades do compreensão de Estado e as possibilidades que a gente pode debater em todos esses lados, seja no legislativo, seja no executivo, e
no judiciário. A gente tem, inclusive, tem muita graça do GPP também trabalhando nas áreas de controle também. Tem muita gente nas carreiras de analista dos tribunais de contas por aí. Bom, muito obrigada pela resposta. Continuando, eu queria saber de vocês como vocês acreditam que um gestor de políticas públicas podem colaborar para o aprimoramento do serviço público brasileiro. Vamos seguir a linha, então, aí do... Bom, eu vou colocar, então, meu ponto de vista. Para mim, primeiro, essa paixão que a gente percebe na fala da Celina e do Caio. A gente ser apaixonado pelo que a gente faz. A gente ser apaixonado pela profissão da gente. E a gente conseguir realizá-la, desempenhá-la com amor, né? Com essa paixão mesmo de fazer o que for melhor. No meu ponto de vista, ainda identificamos muitas falhas ou equívocos nas políticas e no serviço público, em geral. E o que eu vejo é que elas estão muito relacionadas à falta de avaliação, à ausência de um diagnóstico situacional, com identificação dos problemas, das deficiências, das necessidades de mudança, de adequações, de modernização, até o alcance de um padrão melhor de qualidade dos serviços e das políticas que são ofertadas para a população. E isso gera o quê? Gera uma cadeia de erros e de equívocos. Gera um efeito dominó nas políticas públicas e no serviço público, que afetam todos os processos. O planejamento, a adequada aplicação dos recursos financeiros, materiais que são utilizados e materiais humanos, a avaliação, a tomada de decisão. Então, é um efeito dominó. Se eu não avalio, se eu não identifico os meus problemas, eu não priorizo e eu não planejo o que eu vou fazer, tudo vai sair errado lá na frente, ou então alguma coisa vai sair errado lá na frente, como é o caso da nossa energia aqui. Eram 3 geradores. Um fornece energia, ele filtra a energia e ele reduz para 110 volts. Ele recebe, se eu não me engano, 13 mil volts. E ele transforma para 110 volts e encaminha para a empresa de distribuição. Então, o problema foi na transmissão. Um gerador é que funciona, 2 são geradores de reserva. Os 2 reservas, um estava danificado e o outro em manutenção desde 2019. Falta de planejamento, falta de gestão, né? E o que aconteceu? O único que funcionava precariamente explodiu. Estamos no escuro, né? E não houve nenhuma providência prévia para se evitar isso, né? Então, aí que eu vejo a importância do trabalho de vocês, é justamente atuar nessa parte de organização, de planejamento, de olhar as políticas públicas da forma como elas precisam chegar lá na população. É ter esse olhar. O que precisa ser feito para que a política pública, para que o serviço público ele chegue da melhor maneira e na melhor qualidade possível para a população. Então, aí é que eu vejo a contribuição de vocês para o serviço público. Realmente, a gente precisa do gestor de políticas públicas nessa engrenagem, né? Nós temos vários profissionais que atuam na área, que atuam em todas as áreas da administração pública, mas talvez a gente não tenha esse profissional para fazer com que a engrenagem ela gire completamente, que ela gire redondinha, né? Então, está faltando algo mais, e aí eu vejo essa grande possibilidade do gestor de políticas públicas contribuir para o serviço público brasileiro, né? Aperfeiçoando, qualificando o nosso serviço, nos ajudando a identificar os nossos problemas, nos ajudando nesse planejamento das nossas ações, dos nossos serviços, dos nossos recursos financeiros, até o ponto de ofertar à população. E aí,
a nossa situação de energia, o que aconteceu? Um socorro de 21 milhões de reais, que ele vem simplesmente para locação de geradores e compra de combustível. Imagina o desperdício de recurso financeiro por um período de 10 ou 20 dias que nós vamos passar por isso e que a falta do planejamento, a falta de uma gestão pública, né, de uma política pública, ocasionou esse problema para a administração pública aqui no Amapá. Então, eu vejo esse grande potencial de vocês de ajudar a aprimorar o serviço público brasileiro em todas essas etapas, desde a identificação do problema até a tomada de decisão e a execução propriamente dita das políticas. Posso seguir? Bom, gente, essa pergunta ela é muito provocativa, mas ao mesmo tempo ela tem a resposta dentro de si mesma, né? Porque, assim, sob o ponto de vista prático e operacional, o gestor de política pública é justamente o profissional que tem capacidade para identificar, para diagnosticar o que tem de problema, propor solução e implementar a resolução disso. Então, claro que quem define as regras, quem define o funcionamento, as instituições, né, que vão operar dentro da administração pública é o legislativo. Você tem decisões que não estão sob a governabilidade dos gestores de políticas públicas, mas quem está ali tocando o dia a dia do andamento da máquina somos nós, é justamente esse profissional. Então, se não partir de nós essa capacidade analítica e propositiva, vai ser simplesmente uma decisão que vai vir de baixo para cima, com outros milhões de propósitos que não sejam, de fato, melhorar a entrega para o cidadão, que é a razão pela qual a administração pública existe. E esse momento de discussão da reforma administrativa, ele é especialmente propício para esse tipo de questionamento, porque o que a gente vê muitas vezes no debate é que o foco está sendo dado na racionalização da gestão pública, em torná-la mais eficiente, mas muitas vezes sem uma preocupação com a qualidade do serviço público, com o que se tem que fazer melhor, pensando na razão de ser da administração pública, e aí vira, assim, aquela história do rabo abanando o cachorro, né? Porque a máquina pública, ela não é um fim nela mesma, ela não tem que ser, ela não existe para se retroalimentar, não tem que ser autocentrada, e simplesmente para perpetuar a existência de um funcionalismo público ali dentro. A máquina, ela tem um propósito maior que ela deve perseguir. Então, o papel do gestor público no aprimoramento, a gente tem praticamente, assim, o monopólio do conhecimento prático a respeito do funcionamento e logo condição de atuar para isso. E quando se diz que muitas das reformas, das propostas que existiram de reforma desde sempre, assim, se a gente remonta lá o Decreto-Lei 267 até as proposições mais recentes, tudo isso muitas vezes, eu acho que debater com os gestores de políticas públicas, com os funcionários públicos, esse olhar deve ser dado muito menos sob um ponto de vista corporativista, ou seja, ouvir as corporações porque senão elas não colaboram, mas mais de buscar o insumo em quem realmente atua no dia a dia e entende os problemas que são identificados ali dentro. E a isso eu digo, muitas vezes, sobretudo aqui em Brasília, a gente pensa em gestão pública enxergando essa ilha do governo federal, essa ilha de excelência, de recurso, de estrutura, tanto de capacidade de pessoal como de orçamento, e essa não é a realidade da maior parte dos estados e municípios que existem no Brasil. Assim, eu já fui gestora estadual em Minas Gerais, já trabalhei também na Prefeitura Municipal de São Paulo, então, assim, e eu estou falando de São Paulo, não é um município no interior. As dificuldades, as deficiências, as limitações são
enormes. E quando a gente compara com a fartura que existe aqui no governo federal, e quando o debate é colocado a respeito da necessidade da reforma administrativa, que eu concordo que tem que reformar sim, mas que reforma é essa? Você tem que olhar para a realidade dos municípios brasileiros, que são os executores de política pública, e aí municípios e estados, mas sobretudo municípios, 5.500 municípios, 5.600 que a gente tem no Brasil. Então, você tem que olhar para a capacidade que eles têm de execução, comparando com a função do governo federal de supervisor, de orientador, de quem dá as diretrizes, que tem a maior parte do bolo tributário, que irriga as políticas públicas, mas não está lá na ponta para colocar para funcionar. Então, eu acho que essa discussão precisa ser qualificada, e a forma de fazer isso é ouvir essas pessoas, uma das formas, né, não é a única, mas trazer para dentro da discussão quem opera o dia a dia da gestão pública nos 3 entes, sobretudo em estados e municípios, que são os mais vulneráveis e menos detentores de recursos para atingir os objetivos das suas próprias administrações públicas. Perfeito, Celina. Inclusive, eu particularmente passei de 2019 para cá pelo baque dessa transição de acompanhar o Poder Executivo, e aqui, hoje onde eu estou trabalhando, que é na Câmara Legislativa, né? Então, estou entendendo, nasci, morei a vida toda no DF, mas eu não entendia nada disso aqui. E aí, então, eu fui aprendendo, passando a aprender e compreender como é que é muito diferente. E eu acho que uma das coisas que passa pela resposta essa pergunta, que é muito importante, é uma questão assim, muito básica, como assim, até a resposta passa pela própria pergunta, que é uma questão de vocação, assim, né? A própria questão de um debate de uma formação voltada para um ethos público, republicano, e todo o entendimento de quais são as necessidades e qual a diferença entre uma pessoa que teve essa formação com todos esses cuidados e uma pessoa que talvez não tenha. E aí, trazendo tomando todo aquele cuidado de não criar também, não pensar de uma forma que seja até de reserva de mercado, mas de compreender quais são as diferenças. Eu lembro quando eu entrei no curso, na minha primeira semana foi quando foram aprovadas as diretrizes curriculares nacionais do campo, né, uma unificação, os cursos passaram a ser entendidos como uma formação diferente da administração e tal, e tinha até uma frase que o pessoal usava, quando foram lá, teve uma manifestação no Conselho Nacional de Educação, que era a mesma coisa nada, gestão pública não é gestão privada, porque o entendimento que se tinha até aquele momento era que os cursos do campo de públicas, eles estavam dentro da administração, e, inclusive, a ideia que se tinha que era para a gente se formar e ir para o CFA fazer registro de carteirinha. Só que aí você pega que os cursos por nomenclatura e formação, inclusive os próprios professores, não tinham nada a ver com isso, e os próprios o propósito da criação dos cursos não tinham também muito a ver com essas questões. E aí você passa a compreender por quê. Como eu falei, boa parte desses cursos foram criados no Reúne. O Reúne foi uma própria política pública pensada na expansão e forma de criação de cursos que tivessem retorno social. Então, muitos dos cursos que foram criados no Reúne foi muito curso de licenciatura, aí a gente coloca o curso do campo de públicas, tem muito curso de serviço social, muitos cursos que foram pensados dessa forma, né? E aí você vai entendendo mais ou menos o porquê dessa retroalimentação. Mas, e aí, qual a diferença? E aí entra esse cuidado. Quando eu tive a minha primeira experiência lá na ouvidoria, quando eu fui estagiário, era até engraçado, porque assim que eu estava entrando, estava acho que no 3º semestre, e aí como a gente tem muita ligação, é um setor muito, um setor intersetorial, né, a gente dialoga com praticamente todas as partes do Ministério, e aí eu ficava observando, e era engraçado, que eu olhava e falava, nossa, esse projeto aí que a gente mexeu e tal, ele tem a ver, até parece que é aquele modelo do equilíbrio pontuado que a gente viu na disciplina de formulação de políticas públicas e tal coisa, não sei o que, é do múltiplos fluxos e tal, e aí hoje eu pouco penso nisso, mas tá um pouco aí da diferença, você vai observando, você vai entendendo o porquê das coisas, e aí hoje, mesmo que eu não pense mais, não vejo mais ação pública, instrumento de política pública
o que necessariamente é, mas, assim, essas coisas meio que inconscientemente fazem parte e vão nos transformando para chegar lá na frente. Hoje, por exemplo, hoje eu estou no Legislativo, a forma como eu sei a comunicação que eu tenho quando eu vou discutir, quando a gente vai conversar com o secretário de Estado, aqui do GDF, quando a gente vai conversar com alguém de lá, eu já tenho uma noção, mais ou menos, tanto da minha experiência de executivo, mas também pela minha formação de como é que as coisas funcionam, como que cada coisa tem que ser feita. E aí é um diferencial em todas as entradas que a gente pode ter no setor público, que era uma coisa que eu tinha anotado, esqueci de falar até na outra pergunta, que é desde do concurso público, que é a entrada tradicional, até o comissionado, né, o servidor de livre provimento, que está lá, já tem o profissional do campo público, já tem uma formação diferente, inclusive já entra sem aquele preconceito cultural que existe com os comissionados, os servidores terceirizados, que é uma tendência muito grande hoje. Inclusive, tem vários colegas que se formaram comigo, que hoje estão trabalhando em ministérios e alguns governos como terceirizados, principalmente pós a lei, né, a reforma que a gente teve trabalhista com a terceirização. Inclusive, agora, uma coisa que tem sido muito interessante e é bem atual, a coisa de 3, 4 anos para cá, começou muito forte, acho que principalmente depois das eleições municipais, as eleições de 2018, mas veio a partir das municipais de 2016, que são os processos seletivos para cargos comissionados. E aí, essa formação também tem feito muita diferença. E o pessoal da Vetor Brasil, o pessoal da Legisla, que é mais ou menos como a Vetor, são processos seletivos para você trabalhar em alguns municípios. E também, foi uma experiência que a gente teve até do próprio Mais Gestores, lá em Santa Catarina, que foi mais ou menos o processo seletivo do Estado para servidores de alguns municípios. Eu tive uma oportunidade de trabalhar nessa construção quando estava na Propública. Então, assim, eu acho que passa muito, todos esses caminhos, eles não são fáceis, eu acho que para ninguém, independente de sua formação. Mas o fato de você ter tido essa compreensão e esse cuidado na formação, entender o que é o Estado, que gestão pública não é gestão privada, a compreensão da necessidade, o que é a soberania estatal, a defesa, quais são os setores que você pode fazer um debate de PPP ou não, o que são setores muito estratégicos que você não pode fazer. O caso do próprio Amapá, a gente não sei tão próximo, mas me parece de longe que houve um mau entendimento, talvez até a questão de como foi feita a parceria, a privatização que aconteceu e ter alguma participação. Então, essa formação, ela faz a diferença na hora que você chega lá. Talvez a forma como você chega não faça tanta diferença assim, porque o mercado de trabalho hoje, principalmente para todo mundo, não está fácil. Mas depois que você chegar lá, o diferencial, eu acho que sim, é total. Eu quero pegar carona nessa fala, eu acho que casa muito bem o que vocês falaram com a outra pergunta, que é quais os diferenciais que os formandos, né, futuros formandos em GPP podem explorar para obter destaque na atuação no setor público? Vocês vão manter a ordem? Estamos bem organizados nessa, se você quiser, já posso começar nessa. Fica à vontade, Caio. Somos muito conservadores, será? Olha, tem uma coisa. Eu vou recorrer novamente a uma coisa que eu acho que responde, e eu vou até nessa minha resposta, até um pouco mais dá para sintetizar. Se você pegar o juramento do campo de públicas, que foi aprovado no primeiro encontro nacional de ensino e pesquisa do campo de públicas, o ANEP-CP, que foi aqui em Brasília, foi aprovado lá, e aí, não sei se foi difundido para todos os cursos, mas o juramento que foi aprovado era mais ou menos isso aqui. E ele fala exatamente, praticamente uma resposta para essa pergunta, que é: eu juro que ao assumir qualquer cargo ou função a mim destinada pela sociedade, por meio de seus processos eleitorais ou meritórios de escolha democrática, ou ao imprimir ou prestar serviço em entidades do terceiro setor, empregarei toda a minha capacidade e despenderei toda a energia de que disponho para contribuir para o bem comum, para o entendimento do interesse coletivo e para o fortalecimento das instituições públicas na busca do desenvolvimento social, socioeconômico e sustentável. Juro não esquecer o meu zelo à res pública, bem quando estiver atuando em atividades mantidas por interesses privados
meus ou de terceiros. Juro ainda me opor a todo tipo de ameaça ao bem-estar social, à justiça e ao correto uso dos recursos públicos, mobilizando tudo que estiver ao meu alcance para preservá-los e, assim, auxiliar a minha comunidade e sociedade a galgarem patamares civilizatórios e de felicidade que não podem atingir, a não ser sob bons governos, boas administrações públicas e correta gestão das políticas públicas. Eu acho que, sim, esse juramento, ele fala mais ou menos o porquê que a gente é diferente, por que a gente foi formado para ser diferente, porque desde o início foi pensado dessa forma, e aí, como eu me estendi muito na última pergunta, eu vou ser um pouco mais curta nessa resposta. Eu vou pegar carona aqui na caia do Falo, que eu ia falar, na fala do Caio, e que eu sei que o nosso tempo está curto. Prometo ser bem sucinta, mas além de tudo isso que ele falou, que torna o curso da UNB de excelência e reconhecido no Brasil todo, a gente ainda tem o privilégio de estar nessa ilha que é Brasília, onde está o governo federal, que é a cabeça das políticas públicas, né, no Estado brasileiro. Então, a proximidade, o contato com esse ser etéreo, para a maioria dos estudantes espalhados pelo Brasil, esse etéreo chamado União, o governo federal, para nós é a nossa lida, é o dia a dia. Então, no mínimo, passar pela esplanada alguma vez no mês é algo que a gente faz e visualiza o que está acontecendo. E aí a universidade se torna muito mais aderente às coisas que acontecem aqui em Brasília, porque as pessoas que circulam ali estão em contato permanente com o que acontece dentro da esplanada dos ministérios. Então, sejam os alunos, sejam os professores, as pessoas que vão participar de eventos, de seminários, os profissionais e servidores públicos das mais diversas repartições. Então, isso é natural, faz parte da vida e da dinâmica de Brasília. De novo, dessa ilha, que é Brasília, né? Que a gente acha que é representativa da sociedade brasileira, mas que está a léguas de distância. De todo modo, é o que a gente tem para chamar de governo federal. Então, o fato de estarmos instalados fisicamente aqui nos torna com muito mais proximidade, muito mais familiaridade do que vem a ser esse governo central dentro do Estado. Eu vejo que vocês são privilegiados por estar em Brasília. É o centro nacional da tomada de decisões e de coordenação nacional das políticas públicas brasileiras, né, onde se concentra governo federal, Congresso Nacional e o sistema judiciário, que também interfere nas políticas públicas. Então, os três poderes estão reunidos em Brasília e tomam decisões que impactam em todo o território nacional. Eu acredito que essa é a maior oportunidade que o gestor de políticas públicas pode ter, ele se inserir nessas decisões. O que muitas vezes acontece nessa organização das nossas políticas públicas é porque é um profissional que está atrás de uma mesa, que fica em Brasília e que não conhece a realidade brasileira. E ele acaba implantando uma política visualizando apenas uma parcela do Brasil. Né? E isso eu vi muito, né? No tempo que eu atuei no Ministério da Saúde, eu vi isso acontecer muito. Que às vezes a política ela é criada por um técnico ou por um pequeno grupo de técnicos, mas não tem essa visão do todo do Brasil. Então, quando a gente implementa uma política pública, a gente tem que pensar no todo. Se vocês observarem, por exemplo, os relatórios das conferências nacionais de saúde, nós temos inúmeras políticas, diretrizes políticas, que foram decididas pela maioria, a grande maioria dos delegados que ali estavam, cerca de 5.000 pessoas representando o Brasil, mas, infelizmente, não foram implantadas nem implementadas. E ali é um retrato do país, porque as conferências de saúde elas se organizam lá no município. Primeiro é realizado no município, depois é realizado estadual, depois é realizada nacional, para ter uma consolidação das necessidades de políticas públicas. E muitas são aprovadas, infelizmente não são implementadas. Então, assim, vocês estão no centro,
onde nós definimos as políticas públicas para o Brasil todo. Né? E aí existem vários modelos nessa pandemia agora, como esse socorro financeiro que foi dado às pessoas. Eu participei muito aí da discussão do auxílio financeiro emergencial na área de cultura, justamente para socorrer equipamentos culturais e artistas, né, que não tiveram acesso a nenhum auxílio nesse momento. Então, a gente procurou atender todos os municípios brasileiros. E esse auxílio financeiro na área de cultura, para vocês terem uma ideia, é a primeira vez na história da cultura que chega recurso federal para auxiliar, para financiar, para custear ações na área de cultura em todo o território nacional. Isso nunca tinha acontecido. Então, a gente precisa ter essa visão macro e vocês precisam participar dessa discussão das políticas nacionais, e é uma oportunidade ímpar que vocês têm de estarem em Brasília, de estarem se formando na UNB, e a UNB colocar essa força de trabalho à disposição dos órgãos federais aí em Brasília e do próprio GDF, que a gente vê que ainda deixa muito a desejar nas políticas públicas. Né? Então, é super importante. Para vocês terem uma ideia, eu saí do Amapá, eu tinha ideia de que Brasília era um modelo para o Brasil. E, para mim, foi uma grande decepção. Eu atuo há 25 anos na área de saúde pública. Foi uma decepção conhecer o sistema de saúde pública do Distrito Federal, porque eu vi que ele não é modelo para lugar nenhum. Então, precisa muito de vocês, tanto na nossa capital federal, para a gente tentar torná-la, para mim, deveria ser modelo para o país. Né? E a gente tentar torná-la um modelo, como precisa de vocês nessa participação junto às políticas federais, em tudo que o governo e o Congresso e o próprio sistema judiciário definem como política para a nossa população. Bom, muito obrigada pelas respostas. O tempo está curto, então eu quero juntar aqui as últimas perguntas com as perguntas que o Wallace fez no chat. Eu queria saber os percalços para o ingresso e para a ascensão dentro do setor público. E aí, já emendando, o Wallace perguntou como é que um EPPGG pode influenciar dentro do processo de construção de políticas públicas, se existe liberdade para o profissional expressar suas posições. Eu acho que ele fez essa pergunta ainda na fala da Celina, na primeira pergunta. E ele perguntou também como foi o primeiro passo de vocês no setor público depois da graduação. Então, se puderem fazer um resumão. E agora, a gente deixa a Celina começar? Pronto. Pronto. Joia, Denilson. Gente, eu estou sem câmera aqui, deixa eu retomar. Bom, começando da última pergunta, como que foi meu primeiro contato profissional depois da graduação? Como eu fiz João Pinheiro, lá depois que a gente se forma, a gente ingressa direto dentro da carreira de gestor público estadual, né? Então, eu, por ter a formação jurídica também, eu não tinha concluído ainda o curso de Direito, eu fiz os dois ao mesmo tempo, mas o Direito é um ano a mais do que a Administração Pública. Então, eu fui para a Advocacia Geral do Estado de Minas, por ter essa relação com a outra formação que eu vinha fazendo, e aí eu teria que ficar 2 anos no Estado de Minas, que era a exigência, né, que existia durante a graduação, a gente assinava até um termo de compromisso. Só que eu prestei o concurso de gestor e saiu o resultado antes de eu terminar de completar esse prazo. Então, eu vim para Brasília, comecei a trabalhar aqui, e aí ressarci o Estado em relação a esse prazo que faltava para completar o compromisso que eu tinha assumido, né? Então, essa a questão que surgiu no chat. Qual foi a outra, Paula? Desculpa. Um momento. Como que uma EPPGG pode influenciar dentro do processo de construção de políticas públicas e se existe liberdade para o profissional exercer suas posições? Olha, a administração pública, como qualquer organização, vai seguir uma ordem hierárquica de tomada de decisão, né? Então, depende do grau em que você se encontra nessa pirâmide, você vai ter mais ou menos autonomia e discricionariedade para opinar. Isso, agora, é algo que sim você adquire, e aí
pegando a outra pergunta que foi feita, como que se cresce dentro da carreira de gestor público, é algo que você adquire com o tempo e com a trajetória que você vai construindo. Então, é natural que quanto mais experiência, quanto mais contato, quanto mais expertise você desenvolve, mais você se torna alguém que é cotado para assumir postos mais altos, e subindo nessa cadeia hierárquica, você vai tendo mais condição de influenciar a tomada de decisão. É claro que isso depende sempre, como, de novo, qualquer tipo de organização, vai depender da sua chefia, vai depender, em última instância, do ministro e de toda a cúpula de centros de governo daquele momento, daquele mandato. Então, há governos mais abertos ao diálogo, mais aderentes a sugestões, tanto da própria burocracia quanto a participação social, e aqueles que são mais conservadores, mais fechados, em que essas decisões acontecem mais de cima para baixo, né? Então, vai depender do momento em que você vai estar dentro da administração pública. De todo modo, há percalços práticos que se aplicam a todas as pessoas que ingressam. O primeiro deles é que o filtro para ingresso é o concurso público. É natural que seja assim, é republicano, só que acontece que, por ser meritocrático, por ser um processo por excelência meritocrático, ele acaba privilegiando o acesso de uma elite intelectual, econômica, e que teve boa formação para os postos mais bem pagos e mais disputados. Então, acaba acontecendo ali uma seleção adversa, né? Que as pessoas que chegam, por exemplo, você olha na minha turma de gestores, a maioria esmagadora estudou em universidade pública, que são, no Brasil, as mais bem vistas, as mais renomadas em geral. Quem teve acesso aos assentos nas universidades públicas, em geral, foi quem passou pela educação privada durante todo o seu processo. Então, é aí mais um degrau de perpetuação de desigualdade, né? Aí você vai me perguntar, então não deveria ter concurso? Não, eu acho que deveria ter concurso. Só que eu acho que o acesso, a gente deveria consertar o acesso às oportunidades lá no início, na educação básica, na redução das desigualdades sociais, que são muito anteriores ao momento que você presta um concurso lá em cima. Só para não deixar de falar, e aí é meu dever também tratar disso, a administração pública, como uma amostra, como um recorte da sociedade, tal como a sociedade brasileira, machista, conservadora, que não permite o acesso de todas as pessoas de maneira equânime. Então, questões de gênero, de raça, isso tudo tem um peso, e aí o dia a dia nosso mostra isso, tem um peso dentro das organizações públicas, assim como tem nas privadas também. Então, esse é um grande desafio que é colocado, e nós, como serviço público, nós, como integrantes do serviço público, se a gente não for, se a gente não tiver a capacidade de promover esse tipo de mudança e enxergar o que esperar do ente privado, que é diferente do público, por perseguir outros interesses. Se a gente se enxerga, né, como o Caio falou, se nada, público não é igual a privada, público não é igual porque os fins são diferentes. Os meios, eficiência, racionalidade, tudo bem, mas os fins são diferentes. Então, se nós que estamos dentro da administração pública não formos os precursores desse tipo de consciência e de iluminação, né, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, não vamos ter expectativa que a sociedade, por meio dos agentes privados, vá fazer isso por conta própria. Denilson? Bom, vamos lá. Vou tentar, assim, ser mais sucinto também, mas eu tinha me preparado até para falar um pouco mais nessa pergunta. Bom, a gente enfrenta, e como a Celina colocou muito bem, a gente muitas vezes procura um concurso público, e o que a gente está falando é justamente sobre atuação na administração pública, né? Então, a gente procura um concurso público para a gente ter até estabilidade, né? E tem outras formas
comissionado, que é temporal, e às vezes você consegue implantar e implementar propostas, projetos, políticas, programas que você tem, e nem sempre, por ser temporal, você tem tempo suficiente para concretizar esses projetos, esses planos que você acaba desenvolvendo. E tem a forma contratada, alguns municípios ainda contratam muito temporal, né, faz contrato temporal de prestação de serviço. Bom, eu entendo assim que nós temos, como a gente viu, existe uma área imensa, uma área muito vasta de atuação para o gestor de políticas públicas. A gente não consegue atuar em tudo. Então, acho que o primeiro passo é definir uma área de atuação, que eu acho que é o que é mais difícil para a gente, mas definir uma área de atuação, seja de planejamento, de orçamento, de saúde, de educação, de assistência social, de cultura, alguma área que você se identifique mais para você atuar. Porque o que eu penso? Você precisa conhecer, você precisa se aprofundar numa determinada política. Você precisa vislumbrar os direitos sociais dentro dessa política, os direitos legais, os direitos constitucionais da coletividade, garantidos mediante a organização, a estruturação, a sustentabilidade das políticas públicas. Então, é importante ter o conhecimento de uma política, e aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que acontece na saúde. A gente tem lá no artigo 196 da Constituição que a saúde ela é direito de todos e ela é dever do Estado. Quer dizer que o Estado, então, ofertar todo tipo de tratamento, de medicamento, de serviço de saúde para a gente? Não. Ele não tem esse dever. O dever dele é limitado. E existe, inclusive, a tese do limite da reserva do possível, que ele limita a atuação do Estado. Se ele chega num nível em que o recurso financeiro dele não é suficiente, ele está limitado. Se ele chega num nível em que o recurso dele administrativo, técnico, operacional já é suficiente, ele não consegue, então, ofertar aquele serviço para a população. E por que eu digo que a gente tem que pensar na coletividade? E quando eu falei no judiciário, a gente sofre uma judicialização enorme na área da saúde. Para vocês terem uma ideia, um cidadão em um pequeno município conseguiu na justiça o direito de fazer um implante capilar. Ele conseguiu provar para o juiz de que ele estava doente, ele estava deprimido por não ter cabelo mais. E o juiz autorizou um implante capilar, que é um procedimento estético e que planos de saúde não cobrem, que o SUS não cobre. O juiz determinou que o município pagasse o implante capilar daquele cidadão. Custou mais de R$25 mil e ele escolheu onde ele queria, na Europa, com direito a passagem, estadia e tudo. Imaginem quantas pessoas ficaram prejudicadas para que o sistema de saúde daquele pequeno município atendesse um único cidadão. Então, a gente precisa ver o todo. Por isso, o SUS ele criou uma relação nacional de medicamentos e uma relação nacional de ações e serviços de saúde. E o que não está contemplado nessas relações, o SUS não se obriga a fazer. Isso está no decreto 7508 de 2011. E, em seguida, saiu uma lei, a Lei Federal 12.401 de 2011, que ela define a prestação das ações, dos serviços e a disponibilidade de tecnologias no SUS. Inclusive, define as formas de incorporação de uma nova tecnologia, um novo tratamento no SUS. Então, existem vários critérios para que o SUS ele garanta a saúde à população, e isso está lá na Constituição, tá? Ele diz exatamente isso, que a saúde ela é garantida mediante políticas sociais. Então, as políticas sociais elas precisam ser muito bem pensadas para garantir a saúde integral a toda a nossa população. E para vocês terem mais um exemplo de que a gente precisa ter um entendimento, a gente precisa se aprofundar nas legislações e na saúde, isso é muito complexo. A emenda 95 de 2016, que estabeleceu o teto das despesas primárias da União, ela é interpretada de forma equivocada, simplesmente equivocada, porque ela deixa muito claro no texto dela que para a saúde e educação não existe teto de gasto,
existe piso. A emenda ela diz e ratifica o que já estava na Constituição, que a União ela vai investir, no mínimo, 15% da sua receita líquida. A partir de 2018, é tudo que ela investiu em saúde no ano anterior, mais a correção do IPCA. Então, não tem teto, tem mínimo. Tá? E, por fim, eu quero só dizer para vocês, assim, deixar uma dica para vocês. Esse ano nós comemoramos 51 anos de criação da terapia ocupacional. Há 10 anos eu trabalho junto com os meus conselhos federal e regionais na conscientização e no envolvimento dos profissionais de terapia ocupacional na gestão das políticas públicas de saúde e da assistência social, que são as áreas onde a gente mais atua. Mas um dos pontos observados foi exatamente o quê? A ausência de formação profissional para atuação nessa área. Nós temos ainda, deixo para vocês como dica, parcerias público-privadas, consórcios públicos, OS, fundações, institutos, prestador de serviço privado. O vínculo CLT, ele também garante estabilidade ao profissional que atua com competência. Então, a gente não precisa se prender a um vínculo público para a gente atuar nas políticas públicas. Existem várias outras formas da gente contribuir e hoje o setor público tem buscado muito essas parcerias dos privados para melhorar a sua atuação, melhorar os seus serviços, melhorar a própria atuação da administração pública. E hoje os privados estão dentro do serviço público. Na saúde já atua como complementar, né? Então, eu já finalizo aqui, Paula, parabenizando pela iniciativa de vocês de realizar esse webinário e levar esse conhecimento aos profissionais de gestão de políticas públicas e as possibilidades de atuarem contribuindo para a melhoria dos serviços e das políticas públicas no Brasil. Bom, já encaminhando para a fala também de encerramento de despedida, agradeço novamente o convite, fico à disposição sempre que vocês quiserem conversar sobre como é que foi as coisas lá atrás, ocupação, como é que foi todos esses processos históricos no curso, a gente pode bater um papo, sim. E, bom, eu acho que os colegas responderam bastante sobre a questão dos percalços, e eu acho que passa muito por uma questão de momento mesmo. E aí, como eu falei desde o início, né, por que foi pensado, por que foram criadas algumas coisas e como elas estão hoje, né? E aí, mudanças políticas e divisões por parte dos governos, da influência, a visão sobre o setor público e também as visões de influência, até onde vai aquela coisa de até onde vai o Estado mínimo, Estado máximo e tal. E eu acho que nesse momento a gente passa por um desses momentos que dificulta um pouco isso. A gente vinha até alguns anos aí na ideia e compreensão de Estado de serviço público, e hoje é outra, e muda um pouco, a gente está tentando entender como é que estão esses processos. O que e aí eu vou falar particularmente como egresso, o que eu tentei fazer foi aproveitar o que eu podia. E aí o termo que eu sempre usei era viver a universidade. E aí isso porque na minha época a gente ainda não tinha empresa júnior, na minha época a gente ainda não tinha algumas extensões, estava nascendo, na verdade estava nascendo a publicar e estava nascendo também para as meninas, tinha a extensão lá da Roda das Minas, foi bem quando eu estava para sair já. E aí, mas eu participei de extensão, participei de ensino, participei de pesquisa e de movimento estudantil também. E isso foi, e fiz estágio, naturalmente, isso foi me mostrando vários caminhos. Quando eu estava lá, e aí respondendo o Wallace, quando eu estava me formando, por acaso, inclusive, antes de eu me formar, eu passei no mestrado, e era o que eu achava que eu queria na época. A minha ideia era, eu queria ser professor do campo de públicas, e a minha monografia foi sobre isso, sobre o campo de públicas. Inclusive, uma das coisas que eu colocava, foi até meio ousado, quando a gente, pensando no futuro, eu falava que um próximo momento do campo de públicas vai ser quando nós tivermos professores formados no campo de públicas, porque a maioria dos nossos professores da sociologia, da economia, da administração, da ciência política, e é isso, eu estava com isso na cabeça.
passei, inclusive, foi até, botei como o pessoal diz, o carro na frente dos bois, porque eu passei no 7º semestre, não tinha crédito suficiente, tive que fazer um processo de autónomo antecipado para poder entrar, para poder terminar os créditos e assumir o mestrado. Chegou lá, quando estava na academia, eu vi que não era o que eu queria, tinha confundido academia com universidade. Eu sou apaixonado pela UNB, era apaixonado pelo curso de gestão de políticas públicas, e o que eu queria, eu acho que era ficar lá. E aí, quando eu estava na academia, estava no mestrado, eu percebi que não era esse caminho. Nessa época, eu estava na ProPública já, então era um trabalho muito já a gente fazia uma questão de estava meio que era o terceiro setor barra advocacy ali, a gente ajudava alguns municípios, alguns estados que estavam querendo pensar o próprio processo lá do Magestores que teve em Santa Catarina. E aí depois, veio 2018, eu trabalhei numa campanha de um candidato do campo de públicas, inclusive, que veio a ser eleito e me chamou para trabalhar, e aí eu estou com ele lá hoje na Câmara Legislativa. Mas, assim, tudo isso, e esses caminhos, essas coisas, foi porque por muitas das experiências que eu tive durante a graduação, né? E aí, desde as pessoas que você conhece, até os espaços que você frequenta. Então, assim, o motivo que ele me chamou para trabalhar com ele foi porque a gente conhecia, porque ele sabia que eu tinha participado do Politeia, que é um projeto de extensão muito grande da ciência política, que eu cheguei a ser presidente da Câmara dos Deputados lá. Ele sabia que eu tinha noção de legislativo e me chamou. Então, foi um espaço que eu estive. Antes disso, foi porque eu estava na organização que eu trabalhei antes, no terceiro setor, eu estava lá porque era para fazer acompanhamento do Congresso e do Conselho Nacional de Juventude, porque na graduação eu havia feito pesquisa com a professora Fernanda Natasha. E aí, na minha entrevista, quando eu fui fazer lá para onde que eu trabalhei, acabou que eles precisavam de alguém com interesse de conselho, que tinha alguma noção do conselho lá da saúde. Então, assim, você explorar suas opções, hoje, no momento de crise que a gente tem, e da visão que a gente tem de Estado, dos governadores, principalmente dos governantes nacionalmente, e aí eu digo aqui no DEF, para a gente falar também, é uma visão que está preparado para as oportunidades. Porque, seja no terceiro setor, seja na iniciativa privada, seja nos processos seletivos no setor público, seja onde for, você está preparado a partir de uma formação generalista, que é o nosso grande diferencial também. Que a gente é a formação generalista. Por mais que, aí é bom, óbvio, como o Nilson falou, você tem um diferencial, tipo, você tem uma compreensão de política pública de saúde, de cultura, de meio ambiente, e aí é muito bom, mas você tem uma compreensão, se você precisar trabalhar com transporte, se você precisar trabalhar com saneamento básico, com o que você precisa trabalhar, você já tendo uma ideia básica do funcionamento das coisas, já é o grande passo que a gente tem hoje, que eu acho que é o generalismo é o grande diferencial para a competição do setor público que a gente tem a partir da formação do campo de públicos. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar conversando, mas eu quero agradecer em nome do Centro Acadêmico pela disponibilidade de vocês estarem aqui conversando com a gente hoje. Acho que foi uma conversa muito rica, muito inspiradora também, então muita gratidão pela participação. E por último, a gente só queria tirar uma foto para registrar o momento, então se vocês puderem. Quem quiser abrir a câmera e os convidados também. Dá um sorrisão. 3, 2, 1. X. Obrigada, gente. Bom, muito bem. Então a gente fica por aqui. Eu espero muito vocês amanhã e sexta-feira, amanhã continuando com o mundo dos concursos, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E, de novo, muito obrigada por todo mundo que veio. Muito obrigada, Paula, Carolina, todo mundo esteve presente aqui. Obrigado, Paula. Obrigado, Francisco. Um abraço. Obrigado pelo convite. Tchau, Denilson. Tchau, Caio. Tchau. Valeu, pessoal. Prazer, Celina. Tchau, Caio. Prazer conhecer. E viva o Capop. Caio. Parabéns. Obrigado, pessoal. Valeu, Celina, Denilson, Caio, Wallace e todo mundo que está aí. Valeu. Valeu, obrigado.